Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de Gênesis Apocalipse. 365 dias para que a gente possa maratonar a Bíblia. Hoje nós vamos fazer a leitura de Levítico 23, 22 ao 23. Então bora comigo na nossa leitura de hoje. A santidade das ofertas. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que fique impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor. Eu os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das coisas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada, não tiver filhos e voltar a morar na casa dos seus pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mas 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus o Senhor sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse a Arão e aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando o israelita, um estrangeiro que vive no meio do povo, apresentarem sacrifício ao Senhor, seu Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito, assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, uma ovelha, uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, aleijado ou defeituoso, um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças de pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. Eu, o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro, um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor, siga umas leis a respeito do sacrifício, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis, eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha que coisa impressionante que a gente está vendo aqui. A gente pode ver um certo exigência bem rigorosa do Senhor a respeito de
não existir defeitos nos sacrifícios que devem ser apresentados para Ele. Isso deve gerar uma crise em nós, uma sincera e honesta crise. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer coisa que não seja perfeita, que é apresentado por nós, Deus não aceita. É o mesmo Deus. Mas Calel, isso é impossível, eu sou um ser humano pecador, aquilo que eu faço é pecado, é claro que vai ter defeito. Aí é que está. Nós devemos apresentar não alguma coisa, mas nós devemos apresentar alguém. Quando João Batista olhou para Cristo, ele falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista, na sua função sacerdotal, porque ele era filho de sacerdote, ele vinha da linhagem que poderia exercer o sacerdócio, estava fazendo, era reconhecendo a perfeição da pessoa e do sacrifício que Cristo iria de fazer por nós. O que nós devemos apresentar a Deus é o mesmo sacrifício de Cristo. Nós devemos apresentar a Deus a Cristo que habita em nós. Nós devemos apresentar a Deus não aquilo que o Calel consegue fazer, mas aquilo que Cristo está fazendo no Calel para ser apresentado a Deus através do Espírito Santo. Aonde eu quero chegar com isso, meu irmão e minha irmã? Não existe nenhuma oferta que Deus não aceite se não for no parâmetro da perfeição de Cristo. Por isso que as únicas coisas que nós podemos apresentar para Deus que realmente são válidas é segundo aquilo que Cristo está fazendo em nós. Vamos nos lembrar daquele versículo que é falado, João 15, sem mim nada podeis fazer. E também se vale para isso. Sem Jesus, nada podemos fazer para que seja aceito a Deus. Então, o exercício que nós precisamos fazer é exatamente de encarnar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a semelhança de Cristo Jesus, e nos oferecermos da mesma forma que Jesus se ofereceu. Assim, nós podemos oferecer sacrifícios santos, puros e agradáveis a Deus. Sacrifícios perfeitos. E essa é a única forma que nós podemos agradar a Deus, através da vida de Cristo. Através do sacrifício de Cristo. Todos esses sacrifícios que são falados, que eles precisariam ser perfeitos, eles apontavam para a pessoa de Jesus, porque Jesus era uma pessoa perfeita. Não poderia ser apresentado um sacrifício que ele fosse defeituoso, porque Jesus, como a figura profética que é representada aqui, não é defeituoso. Ele não tem nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de ruga, nenhum tipo de defeito. Ele é perfeito na sua essência e por sua excelência. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos encarnar com toda a nossa força. Nada que nós podemos fazer pode agradar a Deus, mas tudo em Cristo que nós façamos é agradável a Deus, porque em Cristo todas as coisas são perfeitas. Amém? Vamos para o capítulo 23. As festas religiosas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes. Quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Quando o povo adorar o Senhor. O sábado. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado ao Senhor. A festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. São essas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorando em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês, e no dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerão deverá ser sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia, reunindo-se para adorar a Deus, nesse dia ninguém deverá trabalhar. A festa da primeira colheita. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês.
Nesse mesmo dia apresentem ao Senhor como oferta que vai ser completamente queimado um carneirinho de 1 ano sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia que ofereceram a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isso é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta de colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos, e esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneirinhos. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colhem as espigas dos pés que ficam na beirada do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa do Ano Novo. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso. Festeje com toques de trombetas e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O dia do perdão. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia de perdão será expulsa no meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso. Nele ninguém deverá comer nada. A festa das barracas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Esta festa é em honra de Deus, o Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. E cada um dos 7 dias da festa apresente a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia todos se reuniram para adorar a Deus e para lhe apresentar ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São estas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada num dia marcado, além dos sábados que deverão ser guardados em honra a Deus, o Senhor. Façam também essas festas e apresentem essas ofertas além das ofertas de costume, das ofertas para pagarem promessas e das ofertas que serão apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º dia ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias todos farão uma festa em honra ao Senhor, o Deus de vocês. E para sempre no 7º mês de cada ano o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias todos os israelitas morarão em cabanas, feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deveriam fazer em honra a Deus, o Senhor. Uma grande coisa que a gente pode perceber aqui em relação a essa festa das barracas é para trazer à tona a transitoriedade da vida humana no contexto da nossa breve passagem aqui pela Terra. Ele chamou Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, de seus amigos.
Foram pessoas que caminharam com Deus e eles não tinham um lugar fixo. Eles faziam o quê? Eles moravam em barracas. Eles dependiam da revelação de Deus, de aonde Deus quer se revelar para eles. E eles caminhavam para aquele lugar. Isso nos mostra uma coisa preciosíssima, meu irmão e minha irmã. Mas assim, uma pérola de grande valor. Que é o quê? Mais vale você estar numa barraca com Deus, com a presença de Deus, com Deus se revelando para você, do que você num palácio com todas as regalias do mundo, longe dos caminhos da revelação do Senhor. O lugar onde Deus se manifesta é um lugar de festa. O lugar onde Deus mora é um lugar de descanso. Seja numa barraca, seja numa casa e numa mansão. O mais importante é a gente entender que no final das contas, tudo aquilo que a gente constrói como ser humano nessa vida vai ser totalmente passageiro. Mas a construção de um relacionamento com Deus, isso é eterno. Por isso que o Senhor chama o seu povo a voltar a, durante um período ali, ficar nas barracas, até mesmo para ensinar para as crianças, que no final das contas, a verdadeira morada que a gente está esperando, ela vai chegar dos céus. O verdadeiro lugar que a gente espera morar é com o nosso Senhor. Independente se a gente estiver morando num palácio ou numa cabana. É muito rápido a transitoriedade da vida humana. Por isso, meu irmão, se hoje você está posicionado em um lugar onde a presença de Deus não se manifesta, corra desse lugar. Se você está vivendo num lugar onde Deus não está presente, na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, independente do lugar, você claramente vê que Deus não está ali presente com você, corra desse lugar. Mesmo que você tenha que morar numa barraca, mesmo que você tenha que ir para um lugar que é, às vezes, inadequado, inapropriado, em comparado ao lugar onde é que você saiu. A grande questão que nós temos que ter aqui é: independente de onde Deus estiver, ali eu também estarei. E isso força com que nós, seres humanos, tenhamos uma vida que não construamos coisas confortáveis demais que nos aprisionem, que não nos deixem nos movimentar conforme a revelação de Deus nos guia, sabe? E essa é um recado que eu gostaria de deixar para você, meu irmão. Não deixe a sua vida pesada demais para que, quando Deus se movimentar, você não consiga se movimentar junto com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção sobre toda a terra. Eu te espero amanhã aqui e muito obrigado pela sua presença. Até mais.